coração do homem. João tentou adorar, porque era um personagem muito bonito, e João, o apóstolo, ele foi adorar, e o anjo falou para João o que, irmãos? Adora a quem? Adora a Deus. E o anjo ainda falou, olha, eu sou o que teu? Conservo. Olha só que palavra bonita. Nós somos conservos dos anjos. Que maravilha, irmãos. Está vendo? Você cheio de falha, cheio, né, de presepada. Não é verdade, irmãos? Que nós somos assim. Não é verdade? Somos falhos, irmãos. Mas nós somos conservos dos anjos. Uns no plano terreno, que somos nós, e outros no plano espiritual. Glória a Deus, né? E os anjos, irmãos, conforme nós lemos a semana passada, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, eles são espíritos ministradores, que trabalham para o bem daqueles que hão de herdar a salvação. Muito bem. Então, irmãos, com isso, nós demos uma pequena introdução a semana passada, e nós vamos hoje, irmãos, tentar entender, com a graça de Deus e com a ajuda dos irmãos, na oração e na intercessão por nós, quem são os anjos. Os anjos, irmãos, conforme Jó, capítulo 38, versículos 3 até o versículo 7, eu vou pedir para um irmão ou uma irmã ler para nós, eles são chamados de as estrelas da alva. Leia para nós, Jó, capítulo 38, versos 3, 4, 5, 6 e 7, por favor. Quem for ler, pegue a sua Bíblia e leia em alto e bom som para nós, por favor. Glória a Deus. Jó 38, 3 ao 7. Até o 7. Amém. Obrigado, irmão. Aqui nós temos dois nomes pelos quais os anjos são chamados: estrelas da alva e filhos de Deus. Na antiga aliança, quando se fala de filhos de Deus, irmãos, está falando de anjos, né? Muito bem. Muito embora algumas pessoas confundam Gênesis 6, que fala dos filhos de Deus, acreditando que os homens tiveram relações íntimas com as mulheres. Não é verdade. Ali, sim, é uma forma discreta de dizer que eram os filhos de Deus, a descendência piedosa de Sete, certo? E as filhas dos homens, a descendência ímpia de Caim. Muito bem. Mas aqui, irmãos, quando fala filhos de Deus, está falando de criaturas que foram criadas na eternidade, a saber, os anjos. Gênesis 1 e 31 também fala isso, e agora eu vou pedir para uma irmã ler para nós, Gênesis 1 e 31, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Um e 31? 1 e 31? Isso, leia para mim o 2 e 31 então, ou o 3 e 31. Deixa eu ver aqui se está certa a referência, irmão. Não é essa a referência não, irmã, eu errei aqui, tá? Mas eu vou achar aqui, tá bom? Tá fácil, irmão, tá em Gênesis. Gênesis é fácil de achar, né, irmão? Glória a Deus, é pertinho ali da capa, né? Deixa eu ver se é o 2 e 31. Aí você vai ler de novo, 2 não tem 31. Depois eu vou achar então, irmã, tá bom? Mas você vai ler para mim, irmã Vanessa, Apocalipse 12, Apocalipse vai sair do Gênesis, vai lá para Apocalipse, também fica fácil, né? Apocalipse 12, 7 e 9, por favor. Apocalipse 12, 7 e 9.
Obrigado, irmã. Irmãos, aqui, João ele tem uma revelação da eternidade passada. Deus abre, descortina para ele algo que aconteceu, irmãos, que nós chamamos de eternidade passada. João ele vê, irmãos, uma rebelião se concretizando ali no céu, e a serpente, a antiga serpente, o dragão, a saber, o diabo e Satanás, né, é o anjo, um dos anjos que se rebelaram contra o Senhor. E ele arrebatou após si a terça parte das estrelas do céu. Os anjos, portanto, irmãos, eles foram criados com livre arbítrio. Os anjos foram criados, irmãos, em algum momento da eternidade, foram criados e dotados da escolha entre bem e mal. E é uma réplica do que vai acontecer, irmãos, conosco na eternidade. Quando nós falecemos, mas estamos em Cristo, está selado o nosso destino eterno. Quando Jesus voltar em poder e grande glória, ao final do período tribulacional, e depois, irmãos, a passar o milênio, e todos os ímpios forem exterminados e irem para o juízo final, não haverá mais uma escolha. As pessoas não terão mais escolha para o bem ou para o mal, porque antecipadamente elas já escolheram o seu destino eterno. Assim também foi com os anjos. Os anjos, uma vez, selaram o seu destino eterno. Os anjos bons, que permaneceram fiéis ao Senhor, eles jamais poderão passar para o outro lado. Assim como os demônios, os anjos caídos, jamais terão arrependimento para se salvarem. Né? Eu fiquei sabendo que uma certa vez passou uma irmã por aqui, né, e falou que ela estava orando, não foi isso? Falou que ela estava orando para que Deus perdoasse o diabo. Pode orar, irmãos, à vontade, de trás para frente, em hebraico, em grego, em aramaico, em português. Né? Não, essa pessoa o diabo selou para sempre o seu destino eterno. Veja o que a Bíblia fala, irmãos, na epístola de Judas, versículo 6, por favor. Judas só tem um capítulo. Por favor, Judas, versículo 6. E depois Colossenses 1:16. Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e prisões eternas, até o juízo daquele dia. Obrigado. Aqui, irmãos, tem uma doutrina muito importante. Porque tem pessoas que acreditam que existem anjos territoriais, espíritos territoriais. E tem pessoas que acreditam, irmãos, que existe um anjo mexicano, um diabo mexicano. Tem pessoas que acreditam num diabo, num demônio amazonense, americano, norueguês, europeu, asiático, africano. Porque, irmãos, eles acreditam que existem demônios escalados para ficar numa determinada região. Inclusive, irmãos, existe um best-seller chamado Este Mundo Tenebroso. Eu li uma vez e falei, não, jamais quero ler isso aqui de novo. Que fala, irmãos, que tem um anjo, que tem demônios que cuidam de Indaiatuba, por exemplo. Demônios que cuidam de Cardeal. Isso não existe, irmãos, porque aqui quando fala de potestade, está falando de graus de autoridade encerrada nele. Encerrada nele. Agora, se a pessoa, irmãos, deixar que a sua casa, ela se torne um antro de demônios, ele vai ficar na casa da pessoa. Na casa dos crentes, não. Mas não existe, irmão, não é bíblico. Não tem uma validação bíblica dizer que existe um anjo regional. E aí a pessoa fala, olha, vamos colocar a igreja em oração para que Deus afaste esta casta de demônios que ficam dedicados a Indaiatuba. Não existe isso. Não existe essa disposição, esse organograma no mundo espiritual. Uma certa vez, uma igreja americana, irmãos, falou, agora nós vamos convocar todas as igrejas para orar, porque a criminalidade está muito grande aqui em Chicago. E nós vamos entrar em jejum
e oração para que Deus quebre as potestades que estão sobre Chicago, porque o pecado, as drogas, os crimes e os assassinatos estão muito altos aqui em Chicago. E a igreja entrou em oração, entrou em jejum, entrou em campanha de oração, e os crimes aumentaram ainda mais. Por quê, irmãos? Porque é uma leitura neopentecostal disso aqui. É uma leitura neopentecostal. Não existe isso, irmão. Não existe isso, certo? Quando fala de potestade, está falando de hierarquias angelicais, ou hierarquias demoníacas, certo? Nós não precisamos nos preocupar com isso, tá? Os neopentecostais gostam de fazer isso, irmãos, para colocar as coisas em suas prateleiras, para deixar o evangelho como se fosse um videogame. Evangelho não é videogame, não. Evangelho é dedicação às coisas de Deus, deixar o caráter de Cristo se formar em nós, e a casa que um dia o Senhor achou em nós, né? O Espírito Santo entrou em nós, deixou esta casa varrida e adornada, ela nunca mais pode estar vazia, porque mente vazia, casa vazia, é o que, irmãos? Oficina do diabo. Mas isso, irmãos, nós devemos vigiar para que não aconteça. E não ficar preocupado com esse tipo de coisa. E aí, irmãos, aí as pessoas começam a entrar pelos caminhos neopentecostais, que são rosa de ouro não, rosa benta, não, rosa ungida, água do Rio Jordão. O crente, o irmão pega, o pastor vai lá, irmão, pega lá no SAI, né? Lá na estação de tratamento ali, no Museu da Água, enche um monte de garrafa e fala que é água do Rio Jordão, coloca um pouquinho de barro, né? E os crentes pensam que é água do Rio Jordão. Outros vão até, já são batizados, irmão, e vão lá para Israel para ser batizado de novo. Isso aí é uma blasfêmia, irmão, né? Outros pagam 50 mil reais para ser batizado pelo Pablo Marçal. Isso aí, irmãos, são coisas neopentecostais. E dentre esse bojo de doutrinas neopentecostais está esse tipo de coisa. Achar que existe regionalismo dos anjos, tá bem? Eu vou pedir para os irmãos lerem Colossenses 1:16, por favor. Colossenses 1:16. Glória a Deus. Obrigado, irmã Thalita. Quando fala principado e potestade, as pessoas, os neopentecostais, falam que os principados são regiões. Quem já ouviu isso, irmãos? Quem já ouviu? Isso, falam que são regiões. A NVT, a nova versão transformadora, por favor, o pessoal da mídia me ajuda aí, coloca Colossenses 1:16 na NVT. Tem como? Não tem? Não está funcionando? Por favor, quem tem a versão NVT aí, me ajuda. NVT, nova versão transformadora. Vai ler esse versículo para mim, por favor. Pode procurar no celular também, que vai ficar mais fácil, irmão, de vocês entenderem. Quando fala de potestade, de principado, não está falando de região, está falando de autoridade. Por favor, Colossenses 1:16 na NVT. Tá bem? Por favor. Por isso, irmãos, que tem muita gente que se decepciona no Evangelho. Porque as pessoas oram errado. Né? Não existe esse tipo de coisa. Tá bem? Vamos lá? NVT. Quem achou, leia, por favor. Pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo. Tudo isso tudo foi criado por meio dele e para ele. Obrigado, irmãos. Os irmãos ouviram? Os irmãos ouviram bem? Quem não ouviu? Quem não ouviu? Levanta a mão. Isso. Mas os irmãos ouviram, né? Aqui não está falando de região. Está falando de categorias angelicais. Tá bem? Muito bem. Reserva isso, irmão. Guarda isso aí, que nós vamos, daqui a pouco os irmãos vão entender. Que essa hierarquia, ela não está apenas no mundo demoníaco, ou seja, dos anjos caídos, mas também nos anjos que são constituídos por Deus. E ainda
são bons, glória a Deus. Muito bem, então agora, irmãos, nós vamos falar sobre as categorias de anjos. Categorias de anjos, vamos lá. Anjos, irmãos, eles são chamados de mensageiros. Anjo quer dizer mensageiro. Semana passada nós falamos anjos no hebraico malak e anjos no grego angelos. Ambas as palavras querem dizer mensageiro ou enviado, tá bem? Qual é o único anjo, irmãos, que tem o nome na Bíblia, que é chamado pelo nome? Qual é o único anjo, irmãos, que é chamado pelo nome? Quem se lembra? Fala mais alto. Eu ouvi El, só El. Gabriel. É o único anjo chamado que tem um nome na Bíblia, irmãos. Não que os outros não tenham, tá bem? Mas a Bíblia não fala, né? Tem pessoas que colocam, por exemplo, o nome de anjo, porque tem um livro apócrifo que chama Rafael, né? Que tem o Rafael. Então, as mães às vezes se arriscam e colocam o nome do filho de Gabriel e Rafael, pensando que vai ser dois anjinhos, né, irmão? E aí, o resultado, a gente sabe o que geralmente acontece, né? Mas, amém. Amém? Muito bem, irmãos. E são anjos mesmo, né? Mas enquanto são... Miguel é arcanjo, isso. Tá bem? Anjos. Gabriel é o único que tem um nome na Bíblia. Tá bem? Vamos lá. Deuteronômio 9 e 21. Ou melhor, Daniel, irmãos. Daniel 9 e 21, por favor. E Lucas 1, 19 e também versículo 26. Glória a Deus. O tempo está passando, irmãos. Me ajude aí, por favor. Daniel 9 e 21. Obrigado, glória a Deus. Irmãos, o varão Gabriel é o anunciador. Ele é o arauto de Deus, ele é o proclamador. Todas as mensagens importantes da história estão aí enunciadas por Gabriel. Assim como foi em Lucas 1, 19 e Lucas 1, 26. Por favor, leia para nós. Glória a Deus. Daniel 9, já lemos, né? Lucas 1, 19 e 1, 26. Pode ler, irmã Daniela. Leia o 26 também, irmã Daniela. Obrigado. Os irmãos perceberam o que Gabriel falou? Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Glória a Deus. Irmãos, e aqui nós temos uma doutrina também importante para vocês entenderem. O crente, irmãos, ele tem que entender o que significa assistir. Né? Assistir, irmãos, não é ficar olhando. Não é ficar acompanhando de camarote. É trabalhar. Assistência aqui, assistir aqui é assistência. O culto para Deus, irmãos, é um serviço para Deus. Ai daquele crente, irmãos, que vem para a igreja e fica assistindo o culto acontecer. Ele está fazendo, irmãos, o errado. Ele tem que prestar um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, então, aqui está claro. Gabriel é o único que é chamado pelo nome dos anjos. Mas aí tem as hierarquias. A próxima hierarquia, irmãos, é dos arcanjos. Os arcanjos, irmãos, a palavra arcanjo, ela deriva-se da palavra arque e ângelos, né? Significa o anjo maior, ou o líder dos anjos, certo? Muito bem, lá em Hebreus, por favor, ou melhor, em hebraico, irmãos, tem poucas referências, e em grego quer dizer anjo maior. Anjos que são, ele tem a diretriz, ele é o líder, ele é o encarregado, vamos dizer assim, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Serafins, irmãos, serafins, seres ardentes, literalmente seres ardentes, aqueles que prestam assistência diante de Deus, certo? Gabriel é um anjo, e é o arcanjo, né, que é o chefe dos anjos, mas agora nós vamos falar dos serafins, ok? Serafins, irmãos, são seres ardentes que assistem diante da presença de Deus. É aquelas pessoas, aqueles seres mais dotados de adoração, conforme Isaías
capítulo 6 e versículo 2. Por favor, corre lá. Isaías 6 e 2. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, irmãos, Isaías 6 e 2. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu corpo, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Amém. Então, irmãos, são seres maravilhosos que Deus descortinou. Prestem atenção nessa informação que é muito importante. Deus abriu os olhos de Isaías para que ele visse o mundo sobrenatural. Glória a Deus. Diferentemente, irmãos, dos anjos que apareceram, por exemplo, para Abraão. Lembrando que aqui, irmãos, nós estamos falando de categorias: anjos, arcanjos, serafins. Daqui a pouco a gente chega nos querubins. Então aqui a gente está falando de uma forma geral, certo? Os serafins aqui, eles tinham 6 asas, né? 2 cobriam os pés, 2 cobriam os olhos e 2 eles voavam. Os anjos, irmãos, aqui, prestem bem atenção nessa dinâmica. Isaías é levado para o mundo espiritual e vê as coisas espirituais. No caso de Abraão e no caso de Ló, e eu vou usar aqui o exemplo de Ló, que é o mais marcante, que é o mais chocante, os anjos entraram no mundo de Ló. E a Bíblia diz, irmãos, que eles entraram e se pareciam tanto com anjos, ou melhor, com homens, que os homens degradados ali de Sodoma e Gomorra quiseram ter relações sexuais com os anjos. Ló ficou tão apavorado que ofereceu as suas filhas para que aqueles homens terríveis de Sodoma e Gomorra fizessem delas o que eles quisessem. Palavras do próprio Ló. Ló falou: olha, vou entregar minhas filhas para vocês e vocês façam o que bem quiserem delas, mas não cometam essa loucura de tentar ter relações com os anjos. Ou seja, esses anjos que apareceram, eles saíram da esfera espiritual e adentraram na esfera normal ali da vida de Ló. Assim também como foi com Abraão. Abraão, inclusive, fez para ele um almoço, um jantar, um sacrifício para que eles pudessem comer. Muito bem. Então aqui, irmãos, os serafins são seres maravilhosos, alados, certo? Que Isaías viu na sua grande visão, tá bem? Querubins. Agora, irmãos, os querubins é uma outra categoria. Gênesis 3 e 24, por favor, abre lá, Gênesis 3 e 24. Os querubins, irmãos, eram aqueles que literalmente estavam mais perto do trono de Deus. Leia lá, por favor, Gênesis 3 e 24 e Hebreus 9 e 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, minha Beatriz. Colocou querubins e colocou uma espada. A espada andava ao redor do jardim para que não tivesse mais acesso ao jardim do Éden. Hebreus 9 e 5, por favor. Hebreus 9 e 5. Quem achou, leia. Obrigado, irmã. Então, a menção dos querubins está tanto na antiga aliança, quanto na nova aliança. E são seres próximos de Deus. Lúcifer, ele era um querubim ungido. Lúcifer, ele era um querubim, um anjo, né? Vou falar de forma genérica, anjo, e de forma hierárquica, um querubim. E ele perdeu o seu principado de uma vez para sempre. Perdeu a sua autoridade, perdeu o seu acesso ao trono de Deus como ele tinha antigamente. E eu escrevi aqui, irmãos, eu vou replicar para os irmãos. Assim como os anjos bons, na eternidade passada, e os que não guardaram o seu principado, definiram eternamente seus destinos, também, irmãos, os anjos maus definiram ali o seu destino. Então, irmãos, na antiga aliança, os anjos maus são os demônios. Poucas referências tem para esse nome na antiga aliança, mas tem. Deuteronômio 32 e 17,
que é um texto paralelo com Salmos 106 e 37. Por favor, Deuteronômio 32 e 17 e Salmos 106 e 37, lá na Antiga Aliança. Glória a Deus. Aleluia. Por favor, irmãos, leia lá. Deuteronômio 32 e 17. Salmos 106 e 37. Tá difícil achar Deuteronômio, né, irmãos? (32 e 17, irmão, provavelmente eu errei também aí a referência, mas ela é referência. 32 e 17? Então leia para mim, pastor, por favor. 32 e 17 de Deuteronômio. Então leia, por favor. Sacrifício ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram a pouco, os quais não se reconheceram seus pais. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Lúcio. O senhor deve ter confundido aí Tá bom? Não tem problema não. Irmãos, o que é importante aqui, irmãos? Toda vez, vocês já foram na casa de alguém, irmãos, que tem um monte de santo lá? Quem já foi, irmão? Eu já fui uma vez instalar cortina na casa de uma mulher, tinha uma parecida desse tamanho, irmão. Aquela era parecida mesmo, porque aparecia bastante. Era desse tamanho assim, ó. Eu falo, irmão, aquilo ali é um porta-diabo. Aquilo ali é um porta-demônio. A pessoa não sabe, irmão, quando ela está se ajoelhando diante daquilo ali, as pessoas acham que é normal, né? E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes a gente tem alguma coisinha, né? Às vezes na nossa ignorância, tem alguma coisinha ali que a gente pensa, isso aqui é tão bonitinho, né? Hoje em dia, irmãos, tem um lugar que eu vou num consultório odontológico, tem um elefante, né? Tem um elefantezinho lá, e o elefante, irmão, ele fica, se eu não me engano, ele fica de costa para a rua, né? Ou é de costa para dentro, não sei. Aí um dia eu perguntei, por que esse elefante fica desse jeito, né? Onde você vai, tem um elefante de costa para a rua, ou de costa, não sei, é um elefante. Eu falei, meu Deus, um coelhinho é tão mais bonito, mas por que um elefante? Um elefante, irmão, e ele fica, aí me explicaram que aquele elefante é para atrair prosperidade. Tudo que é ruim, aquele elefante está apontando com a parte de trás dele, não, fica para lá. Né? Então, irmãos, às vezes o crente não percebe. Eu sei de crente, irmão, não aqui, mas de crente, irmão, que acende incenso na casa dele. Aquele negócio fedido, irmão, né? E que atrai demônio. Atrai demônio. Imagina, irmão, você chegar passa, irmãos, um Veja multiuso, um Limpol, um Pinho-Sol, mas, irmão, não incenso. A gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com essas coisas, certo? Não precisa ser radical também, né? Minha avó, por exemplo, não deixava a gente nem ter foto. Né? A foto na estante, ela falava, né, tia? Falava que às vezes deixava uma foto lá muito exposta ali, opa, ou uma mocinha, aquelas mocinhas de barro, né? E eu aprendi, irmão, pelo sim, pelo não. Vamos deixar, irmão, deixa aquilo lá livre, tira lá, né? Não vamos arriscar não por causa disso, tá bem? Até porque você olha, irmão, tem lugar, né, que eu já fui em casas, irmão, que tem aqueles quadros, tem um quadro de um menino, né? Tem quadro de menino na casa, um anjinho, né? Um menininho. Irmão, pensa no medo que dá aquilo lá. Parece que o menino está seguindo você com o olho. Né? Se você não é crente, você fica até arrepiado, né? Mas o crente não, ele exclama o sangue de Jesus e vai em frente. Mas tem uns, então não presta, tira dali, tá bem? Por quê, irmãos? São ocasiões, o diabo, irmãos, né? Nem é bom ficar falando dele, mas é só para a gente ter cuidado, né? Vigiar, clamar o sangue de Jesus, né? E ficar atento a esse tipo de coisa. Mas, irmãos, os demônios, eles são seres desencarnados. Por que eles estavam no Gadareno? E quando Jesus os expulsou, eles rogaram ao Senhor que entrasse num corpo vivo. Não importasse, podia ser de porcos.
E o Senhor Jesus concedeu que eles entrassem numa manada de porcos. E a manada de porcos ficou tão alucinada por causa dos demônios, que eles se precipitaram no despenhadeiro, e a culpa ficou em cima de quem? Em cima de Jesus. Porque os porqueiros foram lá e falaram: ausenta de nós, porque o Senhor causou um prejuízo muito grande aqui. Né? Então, irmãos, os demônios, eles existem, mas eu quero dizer, irmãos, não fique com medo não desafia eles, mas não fica com medo não, clame o sangue de Jesus. Na sua casa tem a marca do sangue de Jesus, na sua vida tem o sangue de Jesus, e nós, irmãos, a Bíblia diz que nós somos de Cristo, e o maligno não nos toca, desde que nós estejamos na presença do Senhor. Glória ao nome de Jesus, amém? Então, irmãos, já tinha, sempre teve. Os gregos, na nova aliança, eles falavam que não era demônio. Eles falavam que era um distúrbio mental que a pessoa tinha, e isso era regido de acordo com a lua. Por isso que a Bíblia é tão respeitosa, até com a cultura, né? E a Bíblia fala que uma vez trouxeram um lunático para Jesus curar. Não é isso, irmão? Não tem lá um lunático? O lunático é um endemoniado. Só que, respeitando a tradição ali, o escritor colocou lunático, certo? Na antiga aliança, além dessas passagens que nós lemos aqui, né, que fala dos demônios, propriamente dito, a Bíblia fala de um espírito mau da parte do Senhor que atormentava Saul. E nós entendemos também que era demônios, ou seja, anjos caídos. E aqui, irmãos, fica uma lição também. Por exemplo, tem pessoas que ficam preocupadas, né? Tem pessoas crentes que falam assim: eu gostaria tanto que eu espero que aqui não tenha, né? Mas existem, irmãos, pessoas que ficam assim: olha, eu gostaria de sonhar, eu gostaria de que Deus mostrasse, ou até que aparecesse para mim, Deus nos livre e guarde, alguém da minha família que morreu, né? Deus nos livre e guarde, irmão. Se aparecer alguém, irmão, parecido com alguém que que faleceu da sua família, é um diabo, é um demônio que se personificou em alguém. Né? Outras pessoas ficam: eu não tenho certeza se meu pai foi para o céu ou se foi para o inferno. Eu não sei se o meu parente foi para o céu ou foi para o inferno. Eu gostaria tanto que Deus mostrasse. Irmão, e se Deus mostrar e o abençoado e a abençoada foi para o inferno? E aí, o que você vai fazer com essa informação? Deixa do jeito que está, irmão. Deixa do jeito que está. Tá bom? Não fica pedindo não, tá bem? Não fica pedindo esse tipo de coisa não. Tenha sabedoria, tenha juízo, né? E Deus não atende, irmão, por causa disso, né? Então, se você pedir, já vai ficar com o benefício da dúvida ali, né? Então, cuidado, tá bem? Muito bem, irmãos. Continuando aqui falar dos anjos. Os anjos, irmãos, glória a Deus. Nós já falamos, os anjos, irmãos, eles são espíritos ministradores para trabalhar em nosso benefício. A Bíblia diz lá no Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem, irmãos? Ao redor de quem, irmãos? Dos que o temem. E os livra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o crente, irmãos, inventa de correr a 140 km por hora. Né? E fica lá: não, o anjo do Senhor acampa-se. Irmão, o acampamento do anjo já está longe, irmão. Passou dos 120 e o limite era 120. O anjo, irmão, o protetor, ele desce da carona e deixa você sozinho lá na rodovia, tá bom? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Glória a Deus, tá bem? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Os anjos, e também não adianta eu ser pregador e falar assim: olha, eu vou pregar agora e eu quero um querubim sentado em cima do ar-condicionado, um arcanjo sentado em cima da caixa. Tem gente que se impressiona com esses pregadores. Irmão, não tem necessidade disso, tá bem? Os anjos, eles são figuras importantes na nossa vida, mas não podem ser adorados e também, irmão, não podem ser ridicularizados dessa forma. Certo? Muito bem. Existem, irmãos, assim como existe categoria de anjos, existe categorias de demônios, duas outras categorias de demônios, que são anjos que estão presos até o julgamento. Provavelmente são anjos, irmãos, que têm uma autoridade muito grande. Quem sabe um querubim, quem sabe um arcanjo que caiu. A Bíblia fala isso expressamente, em 2 Pedro 2 e 4. Por favor, 2 Pedro 2 e 4. Leia lá. 2 Pedro 2 e 4. Glória a Deus.
Olha, então, irmãos, tem anjos que não guardaram, olha só, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Esses seres, irmãos, provavelmente são seres muito poderosos. A palavra de Deus também complementa, olha só, eu vou ler aqui para os irmãos, ainda em 2 Pedro 2, 10 ao 12, diz assim, mas principalmente aqueles que, segundo a sua carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Presta atenção isso aqui, irmão, Deus está falando dos falsos mestres. Sabe esses homens, esses pregadores, irmãos, que ficam zombando, ficam tirando sarro do diabo e dos demônios, falando que eles não são de nada? Sabe esses pregadores, irmãos? E aí você olha e fala, meu Deus, que autoridade desse homem, xingando o diabo, xingando os demônios. Olha o que a Bíblia fala desses homens. São atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. E aqui a Bíblia encerra essas autoridades até as autoridades dos demônios. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e em poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como os animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Se você vê um pregador, irmão, xingando o diabo, se você vê um pregador xingando os demônios, a Bíblia diz aqui categoricamente que eles são falsos mestres. Eles são falsos mestres. A Bíblia, ela é incrível. Certo? Porque, irmãos, eles acham que por causa disso, e o que eles atraem para si? Meu Deus, que autoridade, que poder que tem esse homem. Aí o que acontece, irmãos? Ele se transfigura em alguém que recebe a adoração. Mas Judas, irmãos, ele é um pouco mais incisivo. Não sei se porque ele era meio irmão de Jesus, olha o que Judas fala a respeito disso. Eu vou ler aqui Judas, do 6 ao 10. Olha só. Vou ler aqui. Vou ler aqui, irmão. E os anjos que não guardaram seu principado, a sua autoridade, a sua credencial, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo corrompido com aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam as dominações e vituperam as autoridades. Eles xingam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, eu não vou falar nada, o Senhor te repreenda. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, nós temos que entender, né? Não que a gente vai ter medo, mas a gente tem que respeitar, porque é um mundo que a gente não conhece. É um mundo que a gente não conhece. Não precisa mexer com isso, não. Não precisa entrevistar o demônio. Até porque, irmãos, a gente não sabe que ele é mentiroso. Né? A gente não sabe que ele é mentiroso. A gente sabe que ele é mentiroso. Então você vai entrevistar, tudo que ele falar é mentira. Tudo que ele vai falar é mentira. De vez em quando ele solta uma verdade ali, né? Muitos, às vezes, já ouvi falar de pessoas que vai expulsar o demônio e o demônio fala na boca da pessoa, olha, eu sei o que você fez no verão passado. Então, existe, então tem que tomar cuidado. Então não entrevista não, pelo sim, pelo não, deixa do jeito que está, tá bem? Muito bem. Pois não, pastor. Exatamente. Nenhum. Não tem nenhum sentido de você xingar o diabo e abençoar o anjo. Exatamente. É esse o conceito, pastor. Porque quem faz isso, irmãos, quem blasfema de um demônio, quem blasfema não, a Bíblia fala blasfêmia, mas é uma forma tipológica, né, blasfemando das autoridades. Né, mas quem blasfema, quem fala mal do mundo espiritual, querendo chamar uma autoridade para si, né, mostrar algo para si, na verdade, irmãos, ele é falso porque também não pode abençoar um anjo. Fala, irmão Adilson.
Ah, desmanchando macumba. É outra coisa, irmão. Para que você vai fazer isso, irmão? Deixa lá, né? Isso não é se consagrava para fazer isso. Eu nunca vi a gente fazer isso. É igual as pessoas que pegam e existem pregadores, inclusive nos Estados Unidos, se você for pesquisar, pregadores que pegam, irmãos, e fazem o que a gente chama de ritual de ordalho, que é, por exemplo, pegar uma serpente ou um escorpião e falar assim: a Bíblia não fala que pegarão em serpentes e escorpião e não lhe fará dano algum? Ele leva para o púlpito. Leva para o púlpito uma serpente, irmão. E a serpente vai lá e pica ele. Né? E aí o que acontece, irmão? Ele morre. Já aconteceu isso. Mas a Bíblia não fala isso, porque isso é tentar ao Senhor teu Deus. Mas aí é a mesma coisa. Você vai pegar e vai se consagrar para ir saindo chutando macumba, ou chutando trabalho de feitiçaria. Isso aí, irmão, não é coisa... Nós não fomos chamados para isso, não. Né? O crente tem que ter juízo. Tá bem? Muito bem, irmãos. E existe também, isso aqui até vou falar, que a irmã Elisângela me comentou esses dias sobre isso. Apocalipse 9 e 11. Uma categoria de anjos que será liberado para uma atuação breve durante o Apocalipse. Apocalipse 9 e 11. Os irmãos acharam? Obrigado. Os irmãos, obrigado, Beatriz. Irmãos, esses anjos, eles serão liberados por um tempo para afligirem pessoas durante o período tribulacional, por um período de 5 meses, com picadas de escorpião tão terríveis que elas desejarão a morte, e a morte não os alcançará no período tribulacional. Então, da mesma forma, irmãos, da mesma forma como os anjos caídos, que nós já falamos os nomes deles aqui, eles não devem ser xingados. E aí eu empresto as palavras do pastor Adeiso aqui. Os anjos também, irmãos, não precisam ser glorificados. Aliás, eu digo para os irmãos, e eu falo isso, não é para emocionalismo, nada disso. Todo culto, inclusive nesse, é que nós não temos essa visão. E Deus, Ele cerca a nossa visão para que a gente não veja. Mas há anjos entre nós, irmãos, aqui, adorando ao Pai Celestial. Glória a Deus. E quando você está na rua, tem um anjo também do seu lado. E quando você chegar na sua casa, tem um anjo lá. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. Mas eles terminantemente não querem ser adorados. Adore só a Deus. Adore só a Deus. Glória ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. A semana que vem, irmãos, se Deus assim nos permitir, nós vamos tentar tirar aqui uma dúvida, que ela é uma dúvida, como eu posso dizer, é uma dúvida sutil, é uma dúvida não perigosa, mas é uma dúvida de curiosidade. Anjo, tem ou não tem asa? A semana que vem, se Deus assim nos permitir, a gente fala sobre esse assunto e depois já continua o estudo, tá bem? Não faz nenhum problema, irmão, não tem nenhum problema se o anjo tem ou não tem asa. Mas tem muita pessoa que é curiosa com isso. Se você vier semana que vem e Deus nos der graça, nós vamos falar sobre isso, tá bem? Então, irmãos, recapitulando aqui antes de terminar. Existem anjos em geral, agora só falando dos anjos bons. Anjos em geral, arcanjos, do qual faz parte o arcanjo Miguel, ok? O anjo Gabriel, que é o anunciador, os querubins e os serafins, tá bem? Isso está evidenciado, irmãos, se você quiser saber um pouco mais sobre querubins, você vai ler a Bíblia lá em Ezequiel. Serafins, você vai ler lá em Isaías capítulo 6. Anjos por toda a Bíblia, tá bem? E querubins, eu já falei, né? Em Ezequiel e também em Isaías 14, se não me falha a memória. Deus em Cristo abençoe a vida da igreja, em nome de Jesus. Eu peço mais uma vez que os irmãos não faltem no final de semana. Vai ser um final de semana de bastante atividades, irmãos. Mas na segunda-feira vocês vão descansar, né? E tranquilamente vamos adorar ao Senhor nesses 2 dias de festividade. Por favor.